Vamos ver se vai atualizar. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou entrar aqui também. Oi, Suzana. Olá, olá, tudo Olá, bem? boa noite. Deu super certo, hein? Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda ao Fashion Pro Instituto. É uma grande honra receber você nessa noite, principalmente com esse projeto tão incrível, né, que você vai nos mostrar daqui a pouco. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está entrando, para a gente não perder tempo, porque nós temos muito conteúdo hoje, conteúdo incrível, de grande valor para a carreira da moda. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, Mônica. Bom, eu trabalhei durante 20 anos no mercado de moda mineira, prestando serviço como estilista e desenvolvendo coleções para várias grifes mineiras, né, principalmente no Prado. E depois também trabalhei no mercado do Rio de Janeiro para algumas marcas de lá. Lá tem um formato diferente, né? Que algumas lojas têm redes de lojas. Então, uma marca tem 10, 12, às vezes 20 lojas, né? Então, um mercado interessante também, eu pude desenvolver um bom trabalho. E então, durante todo esse tempo, né, eu me dediquei muito à moda convencional. E em 2012 eu comecei a sentir assim que aquela atividade não estava fazendo muito sentido para mim, Sim, porque foi quando começou assim, teve a primeira onda, né, das roupas chinesas chegando no Brasil. E o mercado ficou realmente muito difícil, né? Ficou um mercado assim, você tinha que fazer praticamente um milagre, né? Fazer uma roupa excelente, com um preço ótimo, num tempo, recorde. assim, recorde, foi ficando, assim, uma atividade muito tensa. Eu resolvi, então, parar um pouco, dar um outro rumo na minha vida profissional. E com isso, eu me mudei aqui para Casa Branca e comecei um cultivo, então, de horta orgânica, criei uma rede de distribuição e pretendia ficar nessa atividade o resto da vida, né? Porque eu estava, inclusive, muito feliz, assim, com a atividade. Descobri, assim, na verdade, resgatei, eu já tinha Nós duas temos trabalhado com duas isso. coisas em comum: a moda e a agricultura. Sim. Então, eu já tinha trabalhado com isso quando eu me casei, eu morei na Serra do Cipó, em Conceição do Mato Dentro. Também lá eu trabalhei com cultivo, né, de alimentos orgânicos. E então eu retomei essa atividade, até que aconteceu aqui, morando aqui em Casa Branca e fazendo esse cultivo no Córrego do Feijão, que é um lugarejo que fica a 8 quilômetros daqui de Casa Branca. Aí, em janeiro de 2019, aconteceu o rompimento da barragem da Sim, mineradora Vale, né? E esse evento foi uma coisa assim realmente disruptiva, uma coisa muito chocante. Nós vivemos uma experiência muito difícil aqui né, no território, toda a área de Brumadinho, né, foi muito impactada. E aí essa rede de distribuição que eu criei foi para o espaço, da noite para o dia, sim. né? Não fazia sentido. Aliás, assim, toda a economia local foi tudo paralisado, aqui virou um pátio de guerra, assim. E então, nessa época, eu comecei a frequentar vários grupos de resistência que foram se formando, vários grupos de assim, pessoas que se uniram para pensar soluções, pensar o que, que a gente vai fazer daqui para frente, né? Porque ficou muito claro que nada seria como antes. E então, num desses grupos, o Eu Luto, Brumadinho Vive, um certo dia uma pessoa pediu para que cada um falasse, né, sobre a vida profissional e para que a gente pensasse o que, que a gente poderia oferecer de melhor Sim.
como uma alternativa para a superação da minério-dependência. Porque o grande problema é que as pessoas, um dos problemas, né, é que as pessoas que moram na região e que trabalham para mineração, elas acham que a atividade minerária é uma atividade imprescindível, que não dá para viver sem ela, né, e que a Vale é uma empresa muito importante, que gera emprego e tudo mais. Então, assim, sem entrar no mérito de que se dá para viver sem a mineração ou com a mineração, uma coisa é clara, o modelo minerário praticado não tem a menor condição, Sim. né? É um modelo que desrespeita totalmente o meio ambiente, e a gente sabe também que a barragem já dava sinais, né, que não estava tudo bem e nada foi feito. Então, 272 pessoas morreram e várias pessoas foram impactadas, várias famílias, né, todos os familiares dessas pessoas e amigos, etc. Bom, pensando nisso, eu então entendi que tinham várias pessoas mais capacitadas do que eu para atuar na área de agricultura orgânica e que eu deveria, então, voltar para a minha área tentando fornecer para o território uma alternativa, Sim. né, de superação da minério-dependência, gerando emprego e renda. E com isso eu comecei a escrever alguns projetos. Atualmente eu estou trabalhando num projeto social, em Brumadinho Sede, e estou aguardando a aprovação de alguns projetos nesse sentido, sabe? Sim. De criar alternativas econômicas, geração de emprego e renda, para combater essa mentalidade que, né, só a mineração produz emprego. E com isso também, nesse meio tempo, desde que eu comecei a escrever o primeiro projeto até hoje, as coisas foram mudando assim, e hoje em dia eu quero encaminhar tudo no sentido da moda sustentável, não Sim. mais a moda praticada na época que eu era estilista e a moda que está sendo praticada de uma forma geral, né? Então é isso. E como que depois né, da queda da barragem, você passou por esse processo, mas o que que realmente você fez? O que que brilhou os seus olhos para que você voltasse realmente ativa na moda? Nesse período de pausa que você teve, né, uma pausa necessária, né, nesse momento, né, da sua vida, o que que realmente levou você a voltar para a moda? Olha, foi exatamente isso, assim, sabe? Eu enxerguei que o que eu tenho para contribuir, né, para a sociedade local, o que eu posso fazer de melhor é isso, porque é a atividade que eu dediquei maior tempo na minha vida, que eu, né, tentei me aprimorar e pude desenvolver algumas coisas, então é o que eu tenho a oferecer de melhor. E então, eu estou agora, nesse momento, assim, esperando a aprovação de alguns projetos. Eu quero trabalhar com ensino de moda sustentável, Sim. né? E eu não me vejo trabalhando como estilista mais, fabricando roupas, etc. Mas trabalhando nesse sentido, passando o conhecimento que eu adquiri durante esses anos, no sentido da gente construir também produtos e coleções Sim. sustentáveis, Eu vi que você né? desenvolveu uma coleção upcycling também, né? Que ficou Sim. incrível. Me conta como que foi desenvolver essa coleção. A história dessa coleção. Bom, a história dessa coleção começa com uma coisa muito difícil, né? Mas está tendo um final feliz. Há um ano e meio atrás eu perdi uma grande amiga, assim, a minha amiga mais próxima. A gente tinha uma convivência muito próxima mesmo, uma coisa de irmã, de família, assim. E peraí, o Instagram me avisando que eu vou atingir meu limite diário. Não sei se vão me bloquear, Vai, não. mas aí eu tento alguma coisa. Bom, é que eu coloquei um temporizador agora para não gastar muito tempo, né, nas telas. Mas então,
aí aconteceu isso, né, a perda da minha amiga, e diante, né, dessa coisa assim difícil, que é a gente se despedir de uma pessoa querida, me foi dada a tarefa de dar um fim, né, no guarda-roupa dela. Ela era uma pessoa muito ligada à moda, adorava se vestir, se arrumar, muito mais ligada à moda do que eu, para te falar a verdade, porque ela tinha um grande É prazer, porque assim, tem se a diferença produzir. de quem trabalha com moda e de quem é fashionista, Exato, né? exato. Tem E gente eu que sou do tem tipo que gente que gosta une do as duas trabalho. funções, né? Trabalho com Sim, moda e é sim. fashionista. Eu sou a pessoa que me identifico com moda, com a função, com o trabalho. Mas o fashionismo muitas vezes eu deixo de lado. Sim, exatamente, que é meu caso, assim, eu gosto de trabalhar com moda, não sinto tanto prazer, assim, em me Sim, arrumar e ficar pensando em produção. Produção de moda realmente é o segmento que eu menos que me sim, atrai, assim. E quando eu era estilista, assim, sempre na hora de realizar os catálogos, né, as empresas geralmente contratam, né, sim, um profissional para fazer a produção de moda. Então, essa hora era a hora do meu relax, assim, do meu descanso. Pronto, assim, a minha tarefa está pronta. Depois vou apreciar o que o produtor fez com tudo isso. sim. Bom, então, é, me foi dada essa função de fazer, de dar um fim, né, ao armário dela. E eu não conseguia realizar isso, assim, de um mês eu passava para o outro, para o outro, para o outro, até que eu falei, gente, 6 meses depois eu não tinha conseguido ainda fazer. Então a filha dela, uma das filhas, né, tinha 3 filhos, tem 3 filhos, e a Elisa, que é uma cineasta, uma fotógrafa, cineasta e escritora também, muito bem sucedida, teve uma ideia, falou, olha, Su, a gente não está conseguindo mexer no armário da minha mãe, nem dispensar todas essas roupas, porque é como se fosse ela ainda, né? Era Entendi. a parte dela que a gente tinha. Então eu tive uma ideia, eu vou te contratar, você está precisando voltar ativa, também parada aí, eu vou te contratar para você reciclar esse armário, a gente vai transformar essas roupas em outras roupas, vamos criar uma marca e vamos fazer um evento, uma homenagem. Vamos fazer uma homenagem a ela através das roupas. Então, foi assim uma grande saída, sabe? Porque com isso a gente pôde elaborar assim a parte difícil, né, que foi se despedir dela. E eu comecei então a fazer essas peças. E quando eu estava do meio da coleção para o final, começou já a me dar aquele frio na barriga, ai, estou terminando, né? E aí, o que vai acontecer? Aí me veio a ideia de fazer uma homenagem a Zé mais consistente e maior ainda do que aquilo que eu estava fazendo. Aí, Sim, do nada, eu falei, Elisa, a gente tem que criar um projeto de lei para que ótimo. revolucionar o cenário da moda mineira e também nacional. A gente, assim, é meio do tipo que pensa grande. Tem que Eu pensar estava meio grande. parada, de repente já quer revolucionar a moda nacionalmente. Mas então, vamos fazer um projeto de lei, né? Ela adorou a ideia e imediatamente também já me veio a parlamentar que eu ia, né, fazer a proposição dessa ideia, que é a Beatriz Cerqueira, porque é uma pessoa também que eu admiro muito o trabalho, e além disso, ela, na época do rompimento, foi uma pessoa que ficou muito dedicada Sim, a Brumadinho. Né? Ela mandou uma das assessoras dela, a Fernanda, né, que faz parte do gabinete dela, e a Fernanda praticamente se mudou para cá. Né? Ela vinha todos os dias e eram várias reuniões. Pronto, deu um fechamento aqui nesse abrir. Então, com isso, eu procurei o gabinete, fui muito bem recebida por elas, né? Pela Fernanda. A Fernanda abraçou a ideia
imediatamente, e a gente começou a pesquisa, então, né, do projeto de lei. Ele foi registrado, né, com o número 2378/24/2024, né? E nós passamos assim, uns 2 ou 3 meses, eu acredito que quase 3 meses, fazendo uma pesquisa, levantando dados e elaborando o texto. E então o projeto foi registrado e agora nós estamos na fase da primeira audiência pública, né? Sim. Vai ser feito na Secretaria do Meu Meio Ambiente. ambiente. Eu recebi, você me mandou o projeto de Secretaria, lei, não, desculpa, comissão. comissão. Comissão do Meio Tá? Ambiente. Eu recebi, você me mandou a PL, e aí eu vou ler algumas coisas para o pessoal que está aqui presente na nossa live se situar de quanto que é importante esse projeto de lei, tá bom? Tá bom. O principal é o incentivo à moda sustentável no estado de Minas Gerais. O que que acontece? Recentemente, eu tive uma conversa com a Renata Alice, que é minha parceira no Fashion Pro Instituto, no curso de produção de moda, e ela mora na Espanha. E durante o nosso webinar, ela falou que grande parte das empresas na Europa já são 30% sustentáveis. Não é todo o país, mas em alguns lugares específicos a lei ela já cobra essa sustentabilidade, né? Pontuando que não são todas as marcas, não são todas as regiões, mas algumas regiões já têm essa obrigatoriedade por lei, certo? Ou seja, como nós, Brasil, gosta muito de se inspirar na moda europeia, eu estou fazendo esse link porque eu acho muito importante, porque a sustentabilidade está na moda, né? E nós precisamos fazer algo para mudar a nossa sociedade. Tanto a sociedade tanto os produtores de moda, os fabricantes de moda, mas também quem consome, porque um precisa do outro. Então é preciso ter essa conscientização de ambas as partes. E voltando ao projeto de lei, uma das coisas que ele pede, né, que pede aqui é o seguinte: a orientação e o incentivo às práticas sustentáveis na cadeia de moda, como, por exemplo, o descarte adequado dos resíduos têxteis. O que acontece, pessoal? Hoje, a maior parte dos resíduos têxteis, aquele lixo que sobra quando a gente corta uma peça de roupa, vai para o lixo doméstico, né? Da mesma forma que quando a gente corta um produto, né, faz um corte na nossa casa de uma blusa, de uma calça, sobra ali aquele lixo. E a gente joga no lixo e vai embora. Na indústria têxtil é a mesma coisa, só que imagina a quantidade de lixo que vai para o lixo doméstico. Então, esse projeto de lei, ele visa isso, dar uma outra vida para esse lixo, fazer dele um outro produto, ter uma destinação correta, podendo ser destinado para descartes têxteis apropriados, né, aterros sanitários apropriados para esse tipo de insumo, né, que muitas vezes os tecidos eles são de origem do petróleo, são de origem vegetal, mas também são de origem do petróleo, o que demora muito tempo para sua decomposição em natureza. Então, às vezes, vai ter que ir para um aterro sanitário apropriado, né? Ou fazer a ressignificação, ou seja, entrar com a moda circular, dar uma nova vida para esse produto, né? No caso, seria o quê? A reciclagem desse resíduo têxtil, que pode ser feito através de artesanato, é uma possibilidade, né, Suzana? O upcycling, né, é uma outra possibilidade, ou retornar à indústria têxtil através de uma separação de fibras ou cores, uma trituragem, uma fiação e transformar esse resíduo têxtil em um novo tecido, um tecido reciclado, né? Então, existem essas possibilidades. Quando a gente fala isso, é muito bonito, né? A gente ressignificar aquilo que vai para o lixo. Mas, para isso, infelizmente, a gente precisa de leis para cobrar o fabricante, não é mesmo, Suzana? Porque dificilmente isso vai ser feito de bom grado, né?
A gente precisa de um sim. projeto de lei, né, como o seu, junto com a deputada Beatriz Cirqueira, para que toda a sociedade ela tenha essa educação, digamos assim, né? É, porque assim, os empresários, eles já lutam com várias dificuldades, né? Exatamente. Várias questões. A própria sobrevivência da empresa, né? O enfrentamento de várias dificuldades, né? A oscilação da economia, por exemplo, né? Recentemente nós tivemos a pandemia, etc. Então, você propor para a pessoa mais uma coisa Exatamente. para ela lidar, assim, do nada, então fica sabe, fica meio inviável. A gente sabe que vai ser um processo a médio e longo Sim, prazo, e nós não temos mais esse longo prazo, né? exatamente. Porque há muitos anos que os ambientalistas avisam, né, que está saturando, que a Terra está saturando, que não tem condição de continuar nesse mesmo modelo, nesse estilo de vida, né, que o planeta inteiro vive, né, não é só no Brasil ou em determinados países, é o planeta inteiro. Não existe um país assim que tenha uma conduta, né, 100% verde, vamos dizer assim, né? Sim. Então, há muitos anos que isso é avisado e a gente sempre colocou como uma coisa assim do futuro, É, e o né? futuro Ah, vamos ter chegou, que né? fazer alguma coisa. Chegou. O futuro chegou, o futuro é agora e essa mudança é para ontem. Eu Não tem fiz mais como continuar desse o jeito. meu TCC, né, de formação em design de moda foi sobre sustentabilidade na moda há 13 anos atrás. Uhum. Naquela época era coisa nova, né? Eu fui a única da Sim. turma a falar sobre sustentabilidade ambiental na moda e eu utilizei exatamente o descarte têxtil. Na época, eu me inspirei nas obras do Vic Muniz, porque Ai, que ele interessante. criava obras de arte com lixo. Eu me inspirei nas obras dele para falar sobre moda Sim. sustentável e eu falei exatamente sobre o descarte têxtil. Então, assim, isso me deixa muito apaixonada porque foi algo que eu fiz há 13 anos atrás. Igual você falou, Uhum. o futuro chegou. E eu fico muito feliz de Sim. fazer parte desse futuro porque já plantei a sementinha lá no passado. Então, esse assunto é Uhum. muito atual para mim, porque hoje uma marca, para ela se estabelecer com valores, ela também tem que, né, para poder ela vender valor para o seu cliente, não é somente um lifestyle, né? Hoje ou precisa Uhum. ter outros pilares na construção de uma grife de moda, de uma marca de moda. E um desses valores, sim, é o respeito ao meio ambiente, à cadeia de produção, né? Isso é muito importante, até mesmo para que o cliente, ao consumir aquele produto, eu sempre falo isso, porque a roupa ela tem alma, né? Tudo tem alma. Um vegetal que a gente consome, ele tem uma alma, ele tem ali. Isso é comprovado já cientificamente. Né? Aquilo que é feito com Uhum. amor e carinho, ele prospera. Por isso que muitas vezes a gente tem alguma peça de roupa que a gente tem um valor afetivo com ela, porque ela tem uma alma, ela tem uma história. E se as marcas começarem a se apropriar, né, dessa iniciativa, essas roupas também terão propósito. E eu acho que dessa forma é muito mais fácil a gente conscientizar toda a população brasileira, não só de Minas Gerais, que nós temos que valorizar os nossos produtos, aquilo que é feito aqui dentro, né? A matéria-prima que é Isso. cultivada aqui dentro, a É. tecelagem que é feita aqui dentro, a mão de obra que é empregada aqui dentro. Porque moda, eu sempre falo, moda são infinidade de possibilidades, que vai da agricultura, né, até o consumidor final. Então é A muito cadeia é importante. muito É longa, uma né? cadeia A muito cadeia longa. produtiva é muito extensa, né? Por isso que eu Sim. sempre trago aqui diversas pessoas que não só como eu e você somos designer de moda, mas de outras áreas, porque todas as áreas elas podem sim ser agregadas a essa cadeia de produção. São muitas profissões. Mônica, e uma coisa importante também, a pessoa, quando ela consome de produtores locais, ela está diminuindo, ela está contribuindo
para não emissão de CO2, né? Porque o transporte, por exemplo, quando ela compra um produto importado, que vem num navio, né? E chega aqui no Brasil e viaja quilômetros para chegar até onde a pessoa está, ele já vem carregando ali, né, um tanto de problema, né? Muita emissão de CO2, né? Às vezes uma produção não, né, com relações de trabalho não tão éticas assim, né? Então, quando você consome de um produtor local, você pode acompanhar isso, saber como que a pessoa produz, como que ela trata Exatamente. as pessoas que produzem junto com ela, como que é a metodologia de produção dela e quais as fibras que são usadas, Então, né? nem toda fibra também a gente vai conseguir utilizar aqui internamente no Brasil, né? Por exemplo, o cânhamo não é produzido no Brasil, porque o cânhamo ele é família da cannabis sativa, né? Da maconha. Então existe Mas ele pode ser ele produzido pode, aqui. mas existem leis e legislações que proíbem hoje aqui no Brasil esse cultivo por questões políticas, socioeconômicas ou de segurança também, né? Então, por exemplo, é uma fibra que ela é mais produzida em outros países, mas a gente pode consumir o tecido fabricado, né, pelo cânhamo. Aí vem de outro país. Mas Sim, você tem uma rastreabilidade de onde que é produzido isso e você tem outras ações sustentáveis que vão agregar seu produto, é uma moda sustentável, né? sim. Recentemente agora saíram algumas notícias sobre o algodão, né? Porque realmente é uma fibra muito legal, uma fibra agradável ao toque e uma fibra ancestral, é usado, Sim, né, há milhares de anos, o algodão. Só que atualmente, por exemplo, o consumo, o cultivo de algodão, eles estão devastando o cerrado para produzir algodão em larga escala, como monocultura, né? Toda monocultura a gente sabe que sim, é problemática, né? E usa-se uma quantidade enorme de pesticida, por ser uma sim. monocultura, né? E então o algodão, que era uma coisa super legal, uma boa solução, começa a fazer parte do Sim. problema também. Então, ao consumir algodão, a gente tem que ter o cuidado de consumir o algodão orgânico. Mas E também a cadeia de aí, produção orgânica, ela não dá conta de sustentar, eu falo assim, de por abastecer, por enquanto, enquanto, né? Ela por ainda não enquanto, dá conta de abastecer toda essa cadeia têxtil. sim, mas à medida que a consciência do Sim, consumidor for mudando e for buscando, por isso, os investimentos. vão aumentando. Porque o capitalismo, ele é terrível. Mas se tem alguma coisa boa no capitalismo é que ele É se verdade. reinventa e uma coisa que era impossível de produzir, de repente fica fácil, né? Porque são criados meios para aquilo. Então, eu acho que a gente vai ter que usar o capitalismo a nosso favor e Aos mudando o poucos. comportamento do consumidor, né? O consumidor buscando por isso, tendo essa consciência, né? Que ele precisa mudar o jeito de consumir, precisa ter uma consciência na hora de comprar as coisas, da onde que vem isso, o que que é isso, foi feito como, Me veio uma para o ideia, próprio mercado fazer essa adequação, me veio né? uma analogia na cabeça agora, porque nós vimos pós-pandemia a comida ficar muito gourmetizada, né? Sim, Então aquilo que era, por exemplo, um fast food, né? Se tem o fast food tradicional, mas também o gourmet. E aí, às vezes, a pessoa paga ali, às vezes, 20% a mais num sanduíche, ou numa pizza, ou em qualquer tipo de alimento, né? Por quê? É gourmet, porque é artesanal, porque é um hambúrguer feito ali com uma carne nobre, né? Tem todo um contexto, tem toda uma preparação. A moda sustentável é a moda gourmet. Eu acabei de fazer essa analogia aqui. Porque se a gente fizer essa analogia, nós vamos é, começar o quê? Valorizar o produto na hora de consumi-lo. Por quê? Nós vamos ter propriedades de falar, olha, eu comprei essa roupa porque o algodão é orgânico,
foi produzido lá no estado de Minas Gerais, pelas costureiras, foi bordado pelas mulheres lá do Jequitinhonha. Ou seja, nós vamos gourmetizar as nossas roupas, porque elas vão ter um valor Sim, sentimental, gourmetizar no bom no bom sentido, né? sentido, Porque, Eu só assim, fiz uma analogia de questão de valores, porque o sustentável ele é mais caro em alguns isso é aspectos. um grande desafio, É, assim como o orgânico é o mais caro. Então, orgânico às vezes, a é mais pessoa não caro. consegue consumir o orgânico por causa do É, preço. Então, a gente tem, na verdade, um problema de difícil solução. A solução não vai ser assim, sabe? Bolinho, não vai ser tão fácil. Porque se também a moda sustentável for uma coisa muito gourmetizada, que só pessoas que tiverem um ninguém vai poder conseguir aquisitivo comprar. maior vão consumir, também vai ficar uma coisa inviável, porque a grande massa, né, por exemplo, no Brasil, que a gente vive num país com uma desigualdade social e econômica muito grande, né, uma má distribuição de renda, por Sim, enquanto, né, está melhorando aí nesses últimos 2 anos, eu estou com muita esperança que a coisa melhore cada vez mais, mas ainda assim a situação é muito é, difícil, né, a nossa realidade é muito dura. Então, também a moda sustentável não pode ser uma coisa que vai atender só a uma elite, vamos dizer assim, só as exatamente. pessoas que vão ter condição. Mas eu acho que o que acontece é que a moda ela é um universo tão abrangente que ele tem tantas possibilidades que, por exemplo, né, com essa história do upcycling, qualquer pessoa pode transformar, né, mesmo que ela não tenha habilidades, né, na área da costura e da modelagem, não tenha conhecimento, mas ela, mas ela pode se despertar para isso, falar, não, ao invés de descartar essa peça, eu vou transformar. Então, eu vou procurar alguém, né, que faça esse serviço, vou procurar uma costureira, por exemplo, ou um estilista que esteja trabalhando com isso e vamos transformar essa peça. E isso não vai ter um custo tão alto, Sim, né? E também a gente pode investir, é o que eu estou querendo fazer agora no ensino de modo sustentável, em formação de mão de obra para isso, sim, né? Uma mão de obra especializada nisso, assim como tem mão de obra especializada em alfaiataria ou roupas de festa e tal, uma mão de obra especializada em reciclagem, né? sim. Em upcycling, para tornar também isso mais Isso. acessível, né? Fazendo a promoção, né, a divulgação até mesmo da moda circular. Porque às vezes, mesmo que a gente quer ressignificar uma peça de roupa, às vezes não é nem possível, né? Realmente tudo tem um começo, um meio e um fim. E se tiver a reciclagem têxtil, da mesma forma que tem reciclagem de garrafas, de plástico, né? Tem a questão da reciclagem, vai poder também ter a reciclagem dessas peças que chegaram no seu estado final de vida. Sim. Nós vimos no Rio Grande do Sul o que aconteceu, aqueles toneladas de roupas que eles receberam lá, muitas roupas que não davam para a utilização daquela população, né? O pessoal mandou vestido de festa, mandou coisas assim Uhum. inapropriadas para aquele momento, para aquela necessidade, e aquelas roupas elas foram para os aterros sanitários, né? É. Se tivesse a questão da reciclagem têxtil, todo aquele produto ele teria uma nova vida, né? Porque seria passado pelo processo de reciclagem têxtil, a trituração, a fiação né? E sendo reincorporado na cadeia têxtil. Então, existe Uhum. sim, né, Suzana, várias formas de trabalhar com moda sustentável, mas precisa de ter iniciativa, boa vontade, porque não é Uhum. fácil. Nada que a gente comece é fácil. Sim. Mas se tiver boa vontade, dedicação e propósito, né, de nós fazermos sim um mundo melhor para nós e para os próximos, é possível a moda ser um dos fatores de mudança da nossa sociedade. Sim. A ideia é essa. A ideia do PL, inclusive, se a gente puder resumir, né, o PL em uma ideia só, é isso, né? Na verdade, é uma tomada de consciência.
que Porque aqui tá vai escrito acontecer. exatamente, aqui tá escrito exatamente o que eu falei, ó. Estabelecimento de pontos de coletas e centro de reciclagem em todo o estado, visando a destinação adequada desses materiais. Então, ou Uhum, seja, esses pontos de coleta já existem em várias outras áreas. Na farmácia existe ponto de coletas para medicamentos, tem pontos de coletas para garrafas de vidro, para garrafas de sim. perfume, por exemplo. Tem algumas empresas que fazem a reciclagem das suas próprias embalagens. Uhum, Então, ou seja, tem como sim, basta ter incentivo político, né, e público para que isso possa sim, acontecer. E eu espero sim. muito que esse projeto de lei ele seja aprovado e que isso venha fazer realmente a mudança na nossa sociedade. Porque isso é muito importante e é muito nobre o que você fez, uma atitude muito nobre, né? Uma ideia muito original e que Minas Gerais seja representado de uma forma muito bonita, né? Como realmente o É, estado que fez a diferença na moda no nosso Brasil, que seja exemplo para muitos outros. E eu quero fazer parte desse movimento junto com você. Porque uma das você coisas, já está fazendo parte, uma das né? coisas que eu ensino muito aqui no Fashion Pro Instituto é o slow fashion. É a pessoa ter a sua marca de moda, mas valorizando toda essa cadeia de produção e matéria-prima. Então, nós estamos aí mais uma vez, mais uma afinidade nós duas. Sim. E Minas Gerais tem uma tradição, né, no mundo da moda muito forte, né? Minas sempre produziu grandes estilistas, grandes criadores, né, de moda e tem um lugar, né, na moda nacional. Então, eu acho que esse projeto de lei também, mais uma vez, traz um protagonismo, né, para o nosso estado na área da moda, né? E eu acho que a intenção é que ele seja replicado em todos os outros estados e depois também a gente vai tentar conseguir que seja uma coisa implantada nacionalmente, né? Porque o Brasil, ele tem uma extensão continental, né? Então tudo aqui é muito, né? Tudo é muito grande, tudo causa um grande impacto, porque o volume, né, de tudo que é feito aqui é sempre grande. País muito extenso, né? E tem uma população, né, muito grande. Sim. Uma diversidade Então, e eu cultural, acho né? Muito importante, grande. sim, e é importante assim que alguém comece, né, e que isso renda frutos. É claro que esse projeto de lei é o primeiro, mas é claro que várias pessoas já estão pensando e fazendo coisas, né? Sim, Eu me desliguei do universo da moda em 2012 e na época é uma coisa assim que eu achei muito interessante agora no meu retorno é que quando eu saí não existiam ainda as redes sociais, existia o sim. Facebook, né? Assim, logo depois do Orkut, como que chamava antes do Facebook? Orkut? Então, aí, mas assim, o Instagram estava apenas começando, não existia né, o WhatsApp. Então, a informação, ela não alastrava como acontece hoje. Sim. E quando eu me desliguei, então, do universo da moda, eu deixei um cenário, né? E no meu retorno agora, eu encontrei um outro cenário totalmente diferente, a moda muito mais organizada, vários órgãos, várias pessoas interessantíssimas, assim, que estão se dedicando, estão fazendo coisas muito interessantes também, né? Foi criado o Museu da Moda Sim. Mineira, foi criado, tem um grupo, né, de pessoas também em frente da moda mineira, eu estou participando, é um grupo de WhatsApp também, que onde eu fico bem impressionada assim, com a quantidade de coisas, né, que estão acontecendo. Então, é claro que o projeto ele é pioneiro, mas várias outras atividades estavam, né, já É caminhando isso. nesse sentido. E esse projeto de lei, coincidentemente,
evidentemente foi proposto por mim, a Beatriz Cerqueira, mas ele ia acontecer, eu acredito que ele ia acontecer de alguma Sim, maneira, né? Alguém teria que fazer isso porque isso é a saída é. inevitável, né? Não acho que não consigo, eu pelo menos não consigo enxergar uma outra maneira da gente consertar o estrago, porque a moda como um importantíssimo vetor econômico, não tem como a gente falar, a partir de hoje, então, não, a moda está sendo um problema, né? Está poluindo muita terra, está gastando muita nossa água, está poluindo os nossos rios com o tingimento que é feito nos tecidos, está poluindo o ar com os pesticidas, do cultivo do algodão, etc., criando só problema. Vamos parar. A partir de hoje, ninguém mais corta nenhuma peça, ninguém compra nada e tal. Não tem Isso, como. as pessoas poderiam até tomar essa atitude, mas o impacto social E e econômico. econômico que ia acontecer ia ser um É. desastre, né? E, Porque a gente e uma sabe que a coisa que moda eu, é uma e grande uma coisa que eu sempre falo, geradora, né, de emprego. comer e vestir é necessidade do ser humano. Todo mundo come, todo mundo veste todos os dias, né? Então, assim, da mesma forma que a Uhum. alimentação, a agricultura, o agronegócio em geral é um dos maiores poluentes também do nosso planeta, a moda também é. Então, Sim, a gente precisa realmente rever, né? Voltar para a escola e pensar o que que a gente pode fazer? Voltar para a escola no sentido de estudar, de pensar, né? De buscar estratégias para poder mudar essa nossa cultura de produção em ambas as partes, né? Seja no automotivo, que hoje nós vemos muita tecnologia aplicada nos veículos, né? No transporte. Então, assim, a moda também tem que fazer parte desse movimento. Não tem como a moda não com estar na moda, né? certeza. Com certeza. É, porque a moda é um fenômeno de repetição, né? Exatamente. Então, ela tem que atuar dessa forma, repetindo uma coisa, as coisas legais, né, que existem. E, E é mas muito. então é isso. A gente vai ter a audiência pública, né? Eu convido todas as pessoas a participarem dessa audiência. Hoje, inclusive, eu encaminhei o seu nome para compor a mesa também, Muito né? A mesa honrada. de discussão. Sim. E eu acho que vai ser um trabalho, né, bem legal, com todos os atores importantes que existem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pessoas assim realmente muito dedicadas e as pessoas estão realmente empenhadas nesse sentido. Foi o que eu senti, sabe? Que a ideia foi muito bem acolhida pelo setor. E eu acredito que em breve a gente já vai começar a colher os frutos, né? Já vai começar a colocar em prática, né, as coisas e começar a colher os frutos. Isso. E o importante também, tudo dando certo, é a certificação, né? Porque muitas Sim. empresas, elas buscam pela certificação, que seria o quê? Uma Uhum. comprovação, né, do trabalho que elas entregam, da dedicação do trabalho delas. E esse projeto com o Uhum. selo, né, uma certificação, vai trazer muito mais segurança para o consumidor, né? E muito mais orgulho para a empresa que está prestando esse trabalho, né? Então, assim, vai ter muito É. mais honraria entregar um produto para o seu consumidor sabendo que realmente ele faz a diferença no mundo da moda. Então, isso é muito importante, a certificação. Em breve, nossos produtos serão até rastreados. Os produtos terão um código, como se fosse um QR Code, onde que quando você colocar na câmera do seu celular ou um aplicativo, você vai ter toda a rastreabilidade desse produto. Isso já acontece no couro bovino. Então, já existe essa rastreabilidade no couro bovino, ou seja, desde o produtor ali rural que faz né, a engorda do gado para fins alimentícios, o que é feito com esse couro? Esse couro é destinado aos curtumes e aí ele recebe um outro código, né, de transferência, como se fosse um código de nota fiscal, que vai passar para o curtume, que vai passar para o tingidor, né, para a pessoa que vai preparar, para o vendedor e para a pessoa que recebe. Ou seja, o couro bovino ele já tem uma rastreabilidade desde a hora que o novilho nasce.
Então, em breve, nós também vamos ver isso nos nossos produtos de moda. Ou seja, a sustentabilidade não é o futuro, é agora. E nós precisamos realmente abraçar essa causa com muito respeito, né, Suzana? E com dedicação, Sim. porque não vai ser fácil. Mudança não é fácil. Qualquer mudança, Uhum. se você vai fazer uma mudança na sua casa de um móvel, dá trabalho. Às vezes até você Sim. acostumar, né, com aquela muda, qualquer mudança de rotina atrapalha, mas é preciso essa mudança Uhum. para que nós podemos construir um futuro melhor para todos nós. Sim. Mais alguma Exatamente. consideração especial sua? Não, eu estou muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade de participar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo. E convido também as pessoas a entrarem no site da Assembleia e votarem, né, que a votação ainda está meio restrita. E uma pessoa que está me auxiliando muito no desenvolvimento também do PL é o Rodrigo Cesário, Sim, né, ele trabalhava com produção de moda, nós trabalhamos juntos muitos anos, e agora ele tá fazendo uma transição de carreira para a área do turismo sustentável, né? Inclusive hoje ele tá. tá participando ele criou um Sim, congresso, incrível. né? Muito legal de turismo sustentável. E aí o Rodrigo agora vai poder também dedicar mais, né, ao desenvolvimento, a divulgação. A gente precisa divulgar bastante o PL e pedir para as pessoas votarem, né, para demonstrar um interesse público, Sim. né, nesse assunto. É isso. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram dessa live. Faço das palavras da Suzana as minhas palavras. Vamos fazer parte desse movimento. Vamos fazer a diferença no mundo da moda. Vamos fazer história, né? Porque toda época ela tem uma história marcada. Eu quero fazer parte dessa história, dessa revolução na moda. Porque a moda, ela conta a história da humanidade, né? Eu sou Uhum. apaixonada por moda, então existem diversas formas de a gente contar essa história. E daqui a alguns anos eu quero contar essa história de uma forma muito bonita, que brilhe os nossos olhos, porque nós fizemos parte desse movimento. Então, assim que for Sim, possível, eu vou colocar o link né, da PL no Instagram do Fashion Pro Instituto para que mais isso. pessoas possam ter conhecimento e votar a favor, porque nós Uhum. realmente precisamos olhar para um futuro melhor. Certo. E a gente vai divulgando, né, É, no seu perfil, no meu também, o andamento do PL, né? sim, Eu não sei se a audiência pública vai ser marcada ainda esse ano, porque o período eleitoral também atrasou um pouco as coisas, né? sim. Mas eu acredito que no final do ano, início do ano que vem, a gente consiga essa audiência pública e aí a coisa vai Se fluir. Deus quiser. Obrigada a todos. Muito obrigada, Suzana, pela confiança, por essa parceria e que nós duas possamos fazer uma linda história juntas. Obrigada a você também, Mônica. Tchau, pessoal. Obrigada por Boa noite. tudo. Muito obrigada. Tchau, até a Até a próxima. próxima.